Fala galera, tudo bem com vocês? Eu quero dizer que é um grande prazer e uma grande honra estar recebendo você aqui para mais uma aula aqui no Instituto Nine Coach do Brasil, aonde nós temos as nossas metodologias de reprogramação de crenças. Falando hoje na gestão da emoção e falando no método X emocional, nós vamos estar falando sobre o que? O vício compulsível em pornografia. Que tema extremamente relevante quando a gente trata ele também no Imunidade Conjugal. Então, são diversas plataformas que nós temos dentro do Instituto Nine Coach do Brasil e nós falamos sempre sobre esse quesito de pornografia, né? Então, olha só, gente, a pornografia é um estado muito comum nos dias de hoje, devido ao quê? Que de fato, quando nós éramos criança, na maioria das vezes nós recebemos instruções de pessoas mais velhas ou até mesmo a gente simplesmente pegava um videocassete, para quem é da geração de 84 como eu, isso é muito comum, e automaticamente ou você simplesmente colocava a mão embaixo do colchão da cama ou em cima do roupeiro e você já encontrava uma revista, por exemplo, da Playboy, uma revista de mulher nua, e ali você então começava o princípio, né, da pornografia e esse transtorno que vem trazendo muita dificuldade para muitas pessoas. Nós sabemos que isso é uma prática muito forte, principalmente nos homens, aonde estão ancorados, por exemplo, com isso, criando irrealidades por vezes, né, de relacionamentos, aonde na maioria das vezes as pessoas ficam frustradas com o estilo que elas colocam ali nesse estilo sexual e automaticamente o problema é a generalização em relação ao que os atores estão fazendo ali e não que as pessoas não vão estar fazendo na vida real, mas na maioria das vezes são atores que estão fingindo, que estão fazendo algumas coisas ali e que são irreais no dia a dia de cada casal, relacionamento. Então, é muito melindroso nós falarmos sobre isso, mas é importante a gente trazer esse entendimento. Todos nós somos livres para fazer o que quisermos em relação a isso e em relação à nossa vida conjugal. Agora, o que eu quero colocar para você aqui, o que é muito importante é o processo e o sofrimento em que eu, como terapeuta e coach, atendo muitas pessoas, né, pessoas que não tiram fotos comigo, pessoas que estão arquivadas, que estão hoje mesmo, né, nesse sábado, eu atendi pessoas, então uma eu tirei foto, a outra eu não tirei foto, uma aula, mais de 2 horas de aula. Então isso é muito importante, né? A gente entender que não é direcionado para alguém. Mas a experiência que me traz é eu entender e repassar isso que a pornografia traz muito sofrimento às pessoas, principalmente pelo quê? Pela generalização. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma generalização que o sexo ele tem que ser sempre naquele modelo pornográfico, quando ele se encontra com uma pessoa, casa com uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa não tem a mesma compulsão no vício em pornografia, essa pessoa passa por anos com uma frustração. Por quê? Porque ela teve uma associação, uma interpretação do que é o sexo, só que o problema é que ela generalizou. Então, ele entende, ou ela entende, que todas as mulheres ou todos os homens têm que ter a prática do ato sexual naquele modelo pornográfico. Só que agora eu quero dizer algo mais profundo, porque eu sempre busco trazer o iceberg aqui dos problemas. Imagina alguém, por exemplo, que nasceu culturalmente, tá, em uma família mais fechada, aonde essa prática não era instruída por ninguém, e essa pessoa entendeu, por exemplo, por algum tipo de crença em que se ela fizer X ato, ela vai ser uma prostituta, ou ela vai ser uma vagabunda, ou ela vai ser qualquer coisa, ou ele vai ser qualquer coisa dessa maneira. Bom, aí nós estamos falando de um bloqueio que tem emocional na vida da pessoa. Só que esse bloqueio, na maioria das vezes, ele está instruído através de quê? De crenças. Crenças que são da sociedade, crenças que são do dia a dia, né? De familiares, crenças hereditárias, são crenças religiosas, são todos os tipos de crenças que acontecem. E isso vai formando um padrão na vida da pessoa que ela tem uma generalização. Só que agora ela teve um relacionamento e casou-se. E quando ela casou com uma pessoa que tem esse entendimento que a prática sexual é generalizada na pornografia, mas ela não se sente bem fazendo os tais atos. Então nós sabemos, por exemplo, que ninguém é obrigado a fazer nada. Mas agora fica uma frustração de um lado e de outro.
A gente sabe das leis, a gente sabe o quanto que isso pode ocorrer problemas, né, para ambos os casais, porque ninguém é forçado a fazer alguma coisa. Mas assim, é importante você entender que uma pessoa pode estar frustrada com a outra simplesmente pelo fato de elas não se entenderem, por exemplo, na cama. Então a pessoa tem várias características boas, maravilhosas, é um bom pai, é um cara trabalhador, é um cara respeitador, mas chega na hora, por exemplo, ele tem um estilo em que a mulher, por exemplo, tem bloqueios e ela não consegue desbloquear esses atos que o esposo espera. E o esposo espera esses atos com a generalização, por exemplo, da mulher pornográfica, de tudo que ele teve de instrução e imagem mental no seu cérebro. Então, lá no hipocampo, que é uma gaveta de arquivos de memória, localizado no hemisfério direito do nosso cérebro, o sistema límbico, o sistema emocional, lá está arquivado o hipocampo. E lá dentro tem esse modelo generalizado. E esse modelo generalizado, quando ele não é recíproco, gera frustração no homem e gera frustração na mulher. E eu falo para ambos os lados. Inclusive, por quê? Porque a gente sabe que alguns sintomas acontecem com pessoas em que ela tem uma hipersexualidade, por exemplo. Né? Então, assim, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade também pode estar com uma compulsão, por exemplo, por sexo. Então, gente, é muito amplo para a gente falar sobre tudo isso. Mas agora, não fugindo da questão pornográfica, você analisa que o modelo mental que essa pessoa generalizou, ela fica em looping. Então, ou seja, quando ela não encontra essa pessoa desse mesmo modelo mental, ela vive frustrada no relacionamento. E qual é o problema de tudo isso? É que ela vai começar a buscar outros relacionamentos e, por vezes, extraconjugal, para poder suprir a sua necessidade ou suprir a sua frustração. Ou, outra forma, ela pega, se inferioriza, acha que não é amado, acha que não é recíproco o sentimento e acaba agora vivendo com uma tristeza muito grande. O que eu posso dizer claramente é que ambos estão sofrendo. E ambos precisam ter uma comunicação e ter um entendimento em relação a isso. Para o quê? Para que se encontrem no seu equilíbrio e que possam estar desfrutando de um sexo maravilhoso nos formatos que eles bem entenderem, ok?